Bom dia, queridos alunos. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos muito bem. Queridos, prestem atenção. Hoje nós vamos falar sobre a questão da sinopse. O que é a sinopse e qual a importância desse tipo de texto na sociedade? A primeira coisa que eu quero que vocês saibam é o significado de acordo com o dicionário. O que o dicionário traz quanto ao significado da sinopse? Ele vai trazer pra gente que é um resumo, ou seja, é um relato breve, tá? E essa sinopse, ela pode ser uma sinopse de um filme, de um livro, de um espetáculo, de uma teoria, de um manual, de um livro escolar, de um compêndio. O que é um compêndio? É como se fosse uma coletânea de conhecimentos de uma área. Por exemplo, se eu falo assim, vamos tirar as informações mais importantes da língua portuguesa, das regras gramaticais. Aí eu formo um compêndio, porque são conhecimentos de determinada área de sabedoria, área de conhecimento, tá bom? E aí nós temos, na verdade, também uma explanação no início dos artigos acadêmicos. Artigos acadêmicos são trabalhos científicos, são trabalhos que geralmente são exigidos seguindo as normas da BNT, tudo de acordo com uma conformidade, né? São trabalhos que são mais formais. Geralmente pede-se a partir do ensino médio, nas graduações ou em cursos de pós-graduação. E para que serviria uma sinopse num trabalho desse, num trabalho acadêmico ou científico? Para você situar o leitor, ou seja, para você informar o leitor sobre o assunto que será apresentado, sobre o tema que será apresentado, certo? Aí vocês podem perguntar o seguinte, e por que os autores escrevem uma sinopse? Qual o objetivo? Qual é a função? É muito simples, divulgar. Eles querem divulgar o trabalho, seja a divulgação de um livro, seja a divulgação de um filme, de uma série ou de um programa. Observem, por exemplo, quando vocês pesquisam na Netflix, por exemplo, quando chega lá um filme novo, né? Aí vocês têm lá a parte de informação. O que tem na informação é justamente isso aqui, ó. O que tem aqui no filme de Noé ou o que tem aqui no filme Loucas para Casar. Tem a sinopse. Mostra pra gente um resumo do filme. Quais são, na verdade, as partes principais e o tema que o filme traz pra gente. Na verdade, ele deixa aí de uma forma resumida e interessante para que nós tenhamos a curiosidade em assistir ao filme. Então, observem como geralmente, quando você não vai com o filme certo, que você já conhece, você geralmente lê a sinopse para ver se a temática do filme realmente é interessante. E é por isso que os autores utilizam esse recurso para poder divulgar os seus trabalhos. Nos livros, geralmente a sinopse vem no final, na capa no final, né? Até quando você entra numa biblioteca que você não tem um propósito maior, ou seja, que você não tem um livro específico para comprar, que você está procurando o livro, você vai ler a sinopse. Se a sinopse for interessante, provavelmente você comprará, né? Se a sinopse não for interessante, você vai ler outras sinopses para ver se realmente tem alguma que te atraia. Então, a sinopse ela é fundamental para a divulgação desses autores, né? Porque, na verdade, além de divulgar os seus trabalhos, é uma forma de mostrar para a gente qual é a temática que mais nos atrai. Então, é um texto importante, porque a partir dele, há toda uma divulgação de um trabalho, de uma pesquisa, né? De uma fundamentação. Então, assim, a sinopse é um texto fundamental, principalmente para autores. E aí, gente, eu peguei ali do Clube dos Autores 4 dicas para escrever uma boa sinopse. Eu achei muito interessante essas dicas que eles deram. A primeira, situe o leitor, ou seja, você vai apresentar o contexto, a localização e época em que a história se passa. Né? Você vai mostrar para eles, vai fazer uma breve apresentação desse contexto da história. Depois, detalhe o personagem principal. Gente, imagine o trabalho que os autores têm para poder construir
um personagem que chame a atenção, que realmente cause um impacto, que consiga prender a atenção do leitor. Então, automaticamente, você dará uma importância maior para esse personagem, né? Se ele é fundamental, se ele é o personagem principal, você vai descrever aí na sua sinopse por que ele é tão importante. Você vai dar uma atenção para esse personagem, né? A terceira dica deles é deixar o conflito claro. Como assim conflito? Qual é o problema que o personagem precisa resolver? Porque geralmente nas histórias, nas narrações, existe um conflito, existe um problema. E o protagonista terá que resolver, né? Então, qual é o problema? Você vai tentar envolver o seu leitor de forma que ele fique curioso, que ele queira de qualquer forma saber como esse conflito aconteceu e de que forma foi resolvida. Pronto, perfeito. A quarta dica que eles dão pra gente é até uma gíria, né? Não entregue o ouro. O que nós vamos chamar hoje em dia de não dê spoiler. O que é isso? Você vai convidar o seu leitor para participar dessa história, mas você vai deixar o final subentendido, porque não é interessante que você divulgue o final em detalhes, porque a pessoa vai perder o interesse em ler o livro ou em assistir ao filme. Então você vai deixá-lo curioso, você vai contar a história de uma forma que a pessoa tenha mais vontade de ler o livro ou de assistir ao filme, mas você não vai revelar o que acontece no final. Você vai despertar nessa pessoa, no seu leitor, a vontade de ler ou de assistir, mas sem revelar o que vai acontecer lá no desfecho, no final da história, certo? E eles colocam aqui uma dica bônus que eu achei interessante. Não interprete a história pelo leitor. Descreva de forma resumida o conteúdo do livro, mas não diga o que ele deve ou não sentir. Deixe que ele tire suas próprias conclusões. Se você fala, se você tenta interpretar, perde-se a vontade, né? O leitor acaba já tendo todas as respostas para as indagações que ele adquiriu, para as perguntas que ele fez quando leu a sinopse. Porque quando você lê uma boa sinopse, você fica curioso. E, automaticamente, essa curiosidade vai acabar quando você lê o livro ou quando você assiste ao filme ou à série, né? Então, assim, o interessante é você deixar no ar. Você dá características que despertem a curiosidade desse leitor em ler este livro ou em assistir ao filme ou à série que está sendo divulgada, tá? É você falar, é você narrar, mas sem dar todas as dicas. É só deixá-lo com vontade de também assistir àquele filme ou àquela série ou de ler o livro que você realmente gostou. Não é fácil? Não é bem tranquilo? Porque é um resumo, né? Um tipo de resumo. Só que é um resumo que você vai contar as partes principais sem dar spoiler, sem contar como foi o desfecho, né? Você vai deixar o seu leitor com essa curiosidade. Você vai ter esse propósito de mostrar para ele que a obra é interessante, mas sem divulgar tudo o que acontece nela. Pronto, isso é uma sinopse. É fácil, é legal e quando ela é bem feita, você tem muita vontade de realmente ler aquele livro ou de realmente assistir ao que foi indicado. Então, nós vamos tentar fazer isso também, tá? Com algumas obras e com alguns filmes, tá bom? O nosso encontro de hoje vai ficando por aqui e na próxima aula a gente continua. Um beijo, queridos!